Oi, eu sou o Ben Martin Balik e sou estrategista de marketing de performance para o agro. Criei esse podcast porque eu vi muita empresa do agro incrível deixando dinheiro na mesa por falta de processo comercial, processo de marketing e de pós-venda. Meu objetivo aqui é simples: ter uma prosa que dê clareza, método para a sua operação ser mais eficiente, desde a produção de conteúdo na internet até a venda, a fidelização do produtor rural e do pecuarista. Bora ver então como sua operação pode ser mais estratégica e menos improvisada? Bem-vindos, galera! Tudo bom com vocês? Meu nome é Ben Martin, sou especialista em marketing digital no agronegócio e trago pessoas ilustres para vir bater um papo comigo, para a gente falar um pouquinho sobre o nosso segmento, sobre marketing, vendas, desenvolvimento pessoal, enfim, muitas coisas que vocês podem fazer. Então, bem-vindo ao podcast da Lead Cultura, Agromarketing Digital, e espero que vocês gostem do episódio de hoje. Bom, como sempre, é um prazer inenarrável trazer aqui uma nova pessoa para a gente bater esse papo. E hoje eu convidei Samuel Guerreiro. Bem-vindo, Samuel. Obrigado, Ben, pela oportunidade. Espero somar um pouco aí com as pessoas que estão nos ouvindo. A ideia aqui é coração aberto e mente aberta, né? Vamos abrir o jogo. Maravilha, maravilha. Samuel Guerreiro, para quem não conhece, ele é especialista em carreira no agronegócio, diretor de negócios, mentor. Ele tem um foco em acelerar as carreiras e as empresas no agro e é cofundador da Geração C3. Então, ele é engenheiro agrônomo, formado lá na Universidade Estadual de Ponta Grossa, já passou por empresas como FTC, Spraytec, Brent do Brasil. Então, incrível o currículo dele aí. Samuel, esqueci de alguma coisa ou não? Basicamente isso aí, né? Começamos a carreira como agrônomo, vamos subindo aos pouquinhos e hoje estamos empreendendo para ajudar outros agrônomos a acelerar as carreiras aí. Sensacional, sensacional. E assim, Samuel, falando um pouquinho disso que você faz, né, que é a parte de especialista em carreiras no agronegócio, né? Eu queria que você trouxesse uma visão de como hoje se existe uma dificuldade dos profissionais de se posicionarem, de crescerem nessa carreira, porque, assim, a gente viu que o agronegócio, depois de uns 8 anos, mais ou menos, uns 8 anos para cá, ele deu uma acelerada nas mudanças que vem acontecendo dentro do segmento, principalmente em gestão metodológica, né, profissionais, alguns se tornando mais obsoletos, porque as tecnologias vêm avançando muito rápido, e outros crescendo. Então, como é que está o cenário de quem está dentro da carreira do agro e como que você enxerga e como é que está hoje a sua opinião, a opinião aí de vocês? Bacana. Tá, vamos lá, deixa eu dar um passo para trás para a gente chegar e contextualizar um pouco, né? Eu comecei a carreira lá atrás, né, como vendedor de revenda, fui DM, com 26 anos já estava no primeiro cargo nacional, com 27 anos eu fui liderar uma empresa nos Estados Unidos, do agro também, abri mercado lá, e com 29 eu voltei para o Brasil como diretor da Brand. Então, eu consegui sair de estagiário diretor em 7 anos de carreira, e é isso que eu tento ensinar, né, todos os dias para os profissionais. Porque qual que é o grande gap aqui, Ben? É entender a regra do jogo. Vamos pensar assim, estou na faculdade. Qual que é a regra do jogo da faculdade? Se eu tirar 7, eu passo na matéria. Se eu tirar abaixo de 7, no tempo era 7, né? Não sei se caiu para 6, como é que tá as médias aí. E eu vou para DP, vou pegar exame, se eu tirar do exame, vai para DP, 3DP, reprova, essa é a regra do jogo. O pessoal formou, não tem clareza qual é a regra do jogo. Né? O que eu preciso fazer para crescer? O que eu preciso fazer para me desenvolver? Isso fica muito solto. E olhando o agro, né, ele vem realmente num ritmo acelerado de mudanças. E dentre as mudanças, tem a parte de tecnologia, tem a parte teórica, que eu falo assim, cara, essa parte teórica você pega rápido. Tá? Alguém vai te ensinar. O que o pessoal não está entendendo é a dinâmica do jogo. Né? Porque antigamente as empresas contratavam um profissional, primeira safra para treinar, segunda para pegar o jeito, na terceira safra ia cobrar. Agora, como é que ficou a coisa? Bem, vem para cá, seja bem-vindo, né? Toma o computador, toma o seu celular, chave o seu carro, a sua região, sua meta, vai e eu quero resultado agora, né? Se a gente pega a bola para bater o pênalti. E por isso tivemos muitas pessoas, inclusive, sendo contratadas e demitidas muito rápido. Então, você vê hoje no LinkedIn da turma, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, você não vai embora. Por quê? Porque não conseguiram entregar resultado rápido. Então, eu vejo que tem que é um profissional obsoleto. É o profissional que não está entendendo a regra do jogo. É o profissional que não entendeu
ou como transformar aquele conhecimento técnico em resultado. É aquele profissional que não entendeu ainda que o agro não é feito de plantas, é feito de pessoas. Não é a planta que vai te contratar, não é a planta que te demitir, não é a planta que vai comprar algo de você, ou a planta que vai realmente te colocar em outro patamar. São as pessoas. Então, cada vez mais o agrônomo, né, o pessoal do agro, eles vão para a parte técnica, e esquece da parte de pessoas, né? Esquece do resto, como eu construo o resultado, como que eu realmente faço a roda girar, né? Como que eu agrego o valor. Então, aquela pessoa que é muito dependente, né, de alguém muito próximo, ou dependente de alguém fazer por ele, está fora do agro, obsoleto. Né? Aquele profissional que não entendeu isso que eu acabei de falar, que não é só a parte técnica, mas principalmente a parte comportamental, a parte de desenvolvimento, a parte de gerar valor, resultado, está fora do jogo. Né? Aquele profissional que não está investindo em si, que se acha autossuficiente, está fora do jogo. Né? Eu vejo muitos profissionais trabalhando pra caramba, velho. Sabe aquele cara que acorda 5 horas da manhã, vai até meia-noite, trabalha, e depois vai embora. Então, não é que a pessoa não se esforça, não sabe como... Esforço não é sinônimo de eficiência, né? Esse é o ponto, entendeu? Aí tá pegado. Sensacional. Sensacional. E sabe assim, o Samuel, o que eu vejo? Eu vejo dos dois lados, tá? Eu trabalhando com várias empresas do agro, e assim, eu vejo várias coisas também, né? E hoje o pessoal geralmente está mais desesperado, né? As empresas para contratar bons profissionais e tudo mais, mas também falta uma... Eles ficam falando, poxa, falta talento, o problema está o problema está nessa geração nova aí e tal. Agora, olhando do ponto de vista, a gente falou do ponto de vista de quem está entrando no mercado, quem está no mercado. Agora, e o ponto de vista das empresas? Elas estão fazendo o processo seletivo direitinho? Porque dentro de outros nichos, a gente tem algumas metodologias, e lá fora, principalmente, é mais avançado, mesmo no agro, né? Lá fora também já é avançado, como o código de cultura, que não é escrito na parede, existe realmente rituais, artefatos e tudo mais. A maneira de... existe um RCF muito claro, né, uma responsabilidade-chave de função. Então, existem algumas ferramentas que você já consegue, na contratação, eliminar esses candidatos, talvez não vão performar dentro da tua empresa. E eu acho que as empresas do agro meio que ainda tá no você é filho de quem. Então, essa é uma percepção minha, tá? E eu queria uma percepção de você. Qual que é o gap ali? É só os profissionais? As empresas também precisam saber contratar melhor, ter melhores processos de seletivos e tudo mais. Hoje, o que até vocês aí da geração C3 conseguem ver que precisa de mudanças e melhorias nesses processos? Bacana. E esse talvez é o grande corte, porque a gente abandonou nossa carreira, eu e o Jefferson, os fundadores aqui, como diretor, para montar a geração C3, tá? Justamente tá, em cima dessa pergunta, eu vou trazer as duas visões aqui para você, tá? A primeira visão é que as empresas hoje têm dificuldade de contratar. Essa é a verdade. Né? E por quê? Uma, porque nem sempre essa empresa tem pessoas especializadas dentro de casa. As maiores têm departamento só de recrutamento e rodam ali, e mesmo assim eles dão uma engargalada, né? Mas a grande maioria das empresas não tem pessoas específicas para isso. E contratar não é fácil, né? Porque é uma entrevista, é um teste comportamental, é um teste de prática aqui e lá. E no agro, o ciclo para você saber se o cara é bom ou não é bom é muito longo. Né? Não é que nem um varejo, que nem qualquer outra coisa, que um mês já viu, 2 meses já começa a ver, bateu o método, bateu, está fazendo, se uma gestão próxima. O agro é uma gestão mais à distância. O agro, o ciclo de 6 meses, a safra. Então, é muito mais lento para você identificar se acertou ou errou a contratação. Então, tem mais cuidado aí nesse processo. E aí, quando eu estava na indústria, nós sofrimos na contratação. Inclusive, nós usamos várias empresas do mercado, os headhunter, né, empresas de realmente assessoria e consultoria de processos seletivos, de recrutamento e seleção, e falta algo no agro, né, que entenda o agro. O agro é um bicho diferente, né, essa é a verdade. Né? Se falasse para a maior parte das pessoas, preciso de um DM para TA lá no MT. O cara já boiou o que é DM, o que é TA, o que é MT, que talvez entenda com Mato Grosso. O resto já não entendeu mais nada. Né? Então, esse foi o primeiro gap que nós entendemos. Não tinha ninguém realmente que entendia no mercado agro, né, a contratação. Então, nós nos especializamos nisso.
Então, hoje, todo o nosso time já tem experiência no agro. Se falar que era um DM de TA lá para o MT, vai entender, já sabe exatamente o que precisa, que são perfis diferentes para cada região, para tudo mais. Então, você consegue ter uma assertividade maior. Para você ter ideia, uma vez estava recrutando um gerente comercial e a empresa de recrutamento colocou para mim lá um gerente de hotel. Eu falei, não, ele não dá de discriminar, né? Pode ser o melhor gerente do hotel, mas o hotel é uma coisa e a água é outra, né? E querendo forçar entrevista, não faz sentido. É um bicho diferente do agro. Então, esse é o primeiro gap, né? Eu consegui contratar certo e a maior parte das empresas não consegue e acabam aí, o melhor caminho, né, é ir para consultorias especializadas e realmente consigam atender. Hoje, por exemplo, a gente consegue ter uma certificada de 75% na primeira leva de candidatos, que é altíssimo, né? Porque entende o negócio. O outro lado, né, que você falou, cara, será que está faltando talentos? Né? Será que essa geração aí é perdida? É e não é, tá? O que eu digo assim, acho que tem talentos. Então, o meu racional, eu estava na indústria ainda, né? Pô, tá difícil contratar, não tem gente boa. E eu parei e pensei, cara, mas será que todo mundo está desempregado? Todo mundo está performando? São ruins? Porque eu falei assim, muita gente trabalhando muito e sendo mandado embora. Então, não é que a pessoa é ruim, ela é esforçada, ela quer, só não sabe o como trabalhar, o como entregar resultado. Então, tem muito talento que precisa ser lapidado. E é justamente juntando essas duas peças, falou, opa, nós podemos entregar para o mercado agro uma consultoria de recrutamento e seleção capacitada com maior resultado, e sim, nós podemos ensinar esses profissionais que têm vontade, que estão querendo fazer, que são talentos, a trabalhar certo, entregar resultado, ser valorizado e crescer. Então, é isso que nós acreditamos, isso que moveu nós pedir a conta e montar aqui a geração C3, porque a gente viu esse gap no mercado. Então, em resumo, tem talento de sobra, porém, precisa ser lapidado esses talentos. E, como eu falei antes, a indústria não tem mais esse tempo. Então, antigamente, eles capacitavam, hoje eles querem gente pronta. Então, aí que está o grande ponto. Né? O ponto é, quero gente pronta, mas ninguém está preparando. E as pessoas querem estar preparadas e não sabem como se preparar. Tá. Isso, eu estudo gestão há pelo menos uns 5 anos, 6 anos, é pouquinho tempo, tá? Eu tenho 10 anos de empresa, de empresário ali. Mas eu comecei a estudar mesmo gestão faz uns 5 anos, e aí li os livros, entendi, mudei algumas coisas na empresa e consegui entender algumas coisas. E assim, com base no que a gente entendeu e estudou, eu vejo assim, Samuel, que às vezes a pessoa, o líder que vai contratar, ele também não está capacitado para capacitar. Porque ele também não foi capacitado para capacitar. Para ele estar. Então, eu gosto muito de um podcast que eu não sei se você já viu, do Marcelo Germando, da empresa EAG, empresa autogerenciável. Os caras é muito bom. Inclusive, vou fazer uma imersão com eles lá. E assim, lá eles dizem assim que hoje se promove pessoas com a mais alto nível de incompetência. Porque ele é bom vendedor, mas ele ainda não é um bom gerente, porque ele não aprendeu a ser gerente. Ele é um bom gerente, mas ele não é um bom diretor, porque ele não aprendeu a ser um bom diretor. Ele só foi promovido pelas qualidades que ele tem hoje, para as expertises que ele tem hoje. Então, claro, as gerações vão mudando, a maneira como você treina a equipe, né? Porque a escola não educa mais, então esquece, né? Só ter a capacidade técnica não ajuda mais, ele precisa saber lidar com pessoas, precisa saber fazer gestão, planejamento, gestão do tempo. Isso não se ensina na escola. Né? São várias matérias que isso não aprendemos lá na agronomia, nem na administração, às vezes, você aprende. Você aprende alguns princípios, mas na prática você não aprende nem a executar. Então, assim, você acredita que, além de treinar os talentos, é importante treinar quem contrata também, ou quem lidera, porque imagina, contrata uma empresa que nem a de vocês, pô, contratei lá a geração C3 para encontrar uns talentos para mim, legal. Aí eles vão lá, conseguem fazer o processo seletivo, puxa, muito legal as pessoas. Só que eles precisam ser treinados, legal, a geração C3 também treina eles. Mas como é que eu vou ser treinado para liderar e ver se o meu liderado está indo bem ou não e tal? Acho que tem um gap aí no mercado também, não tem? Muito grande, tá? Tanto o gap inicial de saber contratar, né, que o gestor hoje não sabe contratar, não sabe fazer um processo seletivo, não sabe entrevistar, não sabe checar se a pessoa encaixa ou não encaixa, e cai na grande cilada que é contratar quem eu gosto,
né? E quando eu gosto, são pessoas mais parecidas comigo e acaba criando aquele time só um perfil, né? De um jeitão. E aí não tem complementariedade no time. Aí começa um grande erro. Tanto é que, inclusive, a semana que começou a nossa academia de liderança, um dos módulos é processo seletivo. Ensinar os líderes a contratar, que é um gap grande, realmente, né? E outro ponto que é esse desenvolvimento das empresas. Cada vez mais os líderes estão mais atolados de coisa para fazer e com menos tempo de desenvolver o time. Então, precisa ter muita rotatividade também. Ah, não deu certo? Manda embora, contrata outro. Eles não estão tendo tempo e não sabem fazer também esse desenvolvimento. Até que o outro módulo nosso é desenvolvimento de time. Então, tu tem que aprender a desenvolver os times. Isso falta muito realmente. Porque, o que você falou, ele não foi desenvolvido. E ele subiu, está pronto. E quando ele subiu, ninguém ensinou ele. Porque ontem ele estava num cargo lá, um RTV, um DM, pesquisador, e hoje falou, agora você é o coordenador, agora você é o gerente. E aí, o que eu faço agora? Não, mas você gerencia. Então, o que é gerenciar? E aí fica preso. Gerenciar é gritar com os caras para bater meta, acho que é isso. Então, acho que ser gerente é cobrar a meta, cara, bom se fosse, né? Se fosse até o cargo de gestão, não é o que você tem que levar para o próximo nível. Então, você tem que desaprender muitas coisas e aprender coisas novas, né? Eu tenho um livro, deixa eu de indicação para a turma, chama Pipeline da Liderança, do Rancharan. Então, para quem quer subir ou já subiu o nível, leia esse livro. Ele deixa muito claro quais são as habilidades que você tinha antes que focar e agora que você tem que focar, distribuição de tempo, atividades, foco. É bem bacana esse livro, tá? Mas realmente, tá? Esse é um gap. E sabe o que é mais engraçado, Rubem? Sabe qual é a concorrência para uma vaga hoje de 40 pau no mercado agro? Sabe qual é a concorrência hoje para uma vaga dessa? Não sei. Chuta, aí se você chutar no alto, você quer muita gente ou pouca gente? Eu acho que deve ter aí eu acho que é pouca gente, deve ter umas 10, 15 pessoas só, ou não? Hoje a concorrência real, né? Tem que ter os interessados, né? Uma coisa, os interessados pela vaga, né? Interessado deve ter um monte, né? Porque os recém-formados já quer sair ganhando 40 pau, né? Exatamente. Então, o interessado chove. Mas assim, a concorrência real hoje é 1 para 1. Quem está preparado está conseguindo assumir cargos. Tá, você falou, gente despreparada subindo por quê? Por falta de gente preparada. Então, quem consegue se preparar, sobe. Mas entra no outro gargalo. Eu vou fazer um paralelo aqui, ó. Pensa num atleta de alta performance. É fácil ser um atleta de alta performance? Seja futebol, tênis, qualquer esporte aí, luta. É muito difícil. Tem que pagar um preço para ser um atleta de alta performance. Tem que, cara, treinar 7 dias por semana, abdicar de festa, churrasco com a família, parte física, parte de alimentação, parte psicológica, vai lá. Cara, não é fácil. Tem que pagar um preço para isso. E aí, para você ser um profissional de alta performance, é a mesma coisa, tem um preço a ser pago. Só que poucos querem pagar esse preço. Qual é esse preço? Trabalhar mais que os outros, estudar mais que os outros, entregar mais que os outros, se esforçar mais que os outros. Então, tem esse peso. As pessoas não querem pagar esse peso. Por isso que pouca gente sobe. A seleção natural. Quanto mais você se esforça, mais dedica, mais investe em si, mais você está pagando esse preço, mais você vai crescer. Mas poucos são dispostos a fazer isso. Essa é a verdade. Sensacional. Não, e eu concordo em gênero, número e grau. E aquilo que você falou no começo, não é a questão só de esforço, mas ser assertivo no que você está melhorando, que é o que o mercado precisa de você. Porque às vezes também, hoje na era da informação, tem um monte de conhecimento aleatório, né? Que às vezes você vai adquirindo uns conhecimentos que nem precisava ter, né? Eu gosto de uma frase do Peter Drucker, que fala: não há nada tão inútil do que fazer com perfeição algo que nem deveria ter sido feito. Algo que tem outra frase dele, que é muito boa também, do próprio Peter, que é: a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Exato. Né? Então, sensacional. E assim, pensando num processo seletivo, sei lá, eu estou começando a criar um processo seletivo aqui para minha empresa para eu poder conseguir encontrar esses talentos no mercado. Quais são as etapas que você diria que são essenciais dentro de um processo seletivo, que precisa ter dentro de um processo para que você consiga eliminar quem não é apropriado para aquela vaga e atrair essas pessoas que são específicas para aquela vaga? Acho que o primeiro grande erro
E aí está na primeira etapa, que é ter clareza do que você precisa. As pessoas falam assim, eu preciso do profissional A, mas tá, calma aí. Quais são as atividades, de fato, que essa pessoa vai fazer? Qual que é a região que vai atender, com quem que vai interagir, que tipo de perfil, o que de fato você precisa? Ter essa clareza tanto das principais atividades, das principais fortalezas que tem que ter, principais skills que tem que ter, tanto parte técnica quanto parte comportamental. Essa clareza que falta. Então, a pessoa não sabe o que está procurando. Por isso que é mais difícil achar. Então, ela fica na dúvida. Quando está de frente a frente com a pessoa, não sabe se é aquela pessoa não, porque não tem clareza nem no que ela quer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, falta de alinhamento interno da empresa. Então, o gestor está com uma cabeça, o RH está com outra cabeça. Então, um está procurando A, outro está procurando B. A gente já sofreu por isso, tá? O RH vem, faz conosco aqui o alinhamento da posição, eu preciso desse perfil aqui, ó. Aí você seleciona, leva, o gerente fala, não é isso que eu quero, não, é outra coisa que eu quero. Então, nem o alinhamento deles mesmo está coerente. E aí, a partir do momento que você tem clareza do que você está buscando, aí realmente é achar aonde encontrar. Esse pode LinkedIn, hoje muito utilizado, né? Ou indicações, ou etc. Mas o que ganha mais eficiência e rapidez hoje realmente são as consultorias do mercado especializado. Né? Você consegue realmente... Porque assim, ó, só para você ter noção de quantas pessoas são movimentadas no processo seletivo, tá? Para fechar uma vaga, tá? A gente acaba mapeando, que é a primeira etapa, né? Um mapeamento de 60 a 100 profissionais, fazer um mapeamento, tá? Para uma posição. A gente faz a triagem. Triagem é aquela coisa que você recebe uma ligação, sabe? Uma ligação rápida, uma mensagem, aquela conversada, essa é a triagem. Está pegando algumas informações básicas para ver se você se encaixa nos requisitos básicos da posição. Então, essa triagem já derruba ali, talvez 30 pessoas, 20, 30, 40, dependendo, e aí você vai partir para a entrevista. Aí você entrevistou grande parte desse povo aí, vai te sobrar lá 3 opções, 4, com muita sorte. Tá? De 2 a 4. Então, você entra com 100 lá em cima para sair 2, 3 pessoas aqui no fundo. E aí, qual que é a vantagem de terceirizar essa parte? Então, essa parte mais robusta não está na quadra. Né? A gente faz com que pessoas precisarem fazer isso todo dia. Aí chega para você já mastigado, está aqui, ó, esses 3 perfis, já com avaliação um terceiro, uma opinião de mais uma pessoa. Ó, eu vi esse ponto positivo, esse negativo que traz, inclusive, o que é os pontos fortes, mas também os fracos nós identificamos. Claro. Tá vendo, né? Então, facilita muito a jornada e você fala assim, ó, gostei desse, ou não gostei dos 3. Então, volta o processo, vamos achar mais. Né? Então, te sobra tempo para fazer o que você precisa fazer. Essa é a grande verdade. Né? Você tem mais assertivo. Porque, como eu falei lá atrás, né? Uma contratação errada, você vai identificar isso 6 meses depois. Quanto custou para você hoje? Falar com um agrônomo aqui, sabe? O piso do agrônomo hoje perde 13 mil reais, bota 12 mil, 13 mil. Esse 12, 13 vai virar para você com imposto, mais um carro, mais RDV, é 30 pau por mês. Custo para a empresa. 6 meses. Você custou 180 mil uma contratação errada, fora o resultado que não gerou. Perdeu o cliente, deixou de faturar, fez uma merda durante o processo, lascou. Então, no mínimo, você perde 180 mil, fora os outros potenciais vendas ou negócio deixou de fazer. Perfeito. E hoje, pela tua experiência, eu não sei se você tem essa informação ou não, mas se não tiver, tá tudo bem. Hoje existe uma demanda no mercado por profissionais de marketing para essas empresas? Ou não existe tanta demanda e tal? E se existe, quais são os principais requisitos ou o que as empresas estão procurando nesses profissionais? Bacana. Hoje, porque o departamento de marketing é muito amplo, né, no agro. Tem várias cadeiras. Né? Eu fui diretor de acesso ao mercado, produto, né, desenvolvimento. Até o próprio DM, às vezes, acaba atuando como marketing também. Né? Então, assim, vamos pensar assim que o marketing das empresas é o cérebro da empresa, é o coração do negócio, é o que cria toda a estratégia, o que direciona. Né? Quem direciona a parte técnica, quem direciona a R&D, quem direciona a comercial é o marketing. Então, as pessoas mais estratégicas normalmente estão no marketing. Então, o primeiro quesito, estratégia. Quando eu penso no marketing estratégico, que é direcionar a novos produtos, lançamentos, estratégia de acesso ao mercado, marketing de produto, precificação, né? Muitos pensam que precificação está dentro do comercial, a precificação está dentro do marketing, né? Estudo do mercado, tendências. Então, o marketing direciona para onde nós estamos indo. Tá?
Só que dentro do marketing também tem a parte do social media, tem a parte do designer, tem a parte do faz web, faz eventos. Então, tem, vamos dizer assim, uma microagência, né? A grande maioria das empresas tem isso internalizado, algumas ainda têm interno e terceirizam muitas coisas. Então, assim, cara, o agro não é só para agrônomos, né? O agro é para vários profissionais. Então, só que qual é o grande lance do agro? O agro ainda está muito no offline. Está começando a entrar no online agora, começando. Então, quem entende muito, consegue entender o agro, entende essa parte do digital, consegue colocar o agro no digital, está se destacando. As empresas acordaram para o digital. As empresas estão querendo estar presentes, estão querendo investir mais. Então, quem tem essa coerência, essa noção de como fazer, mas também tem muito agro para conectar, porque a comunicação do agro é diferente. O negócio do agro não é transacional, não é no impulso. Né? O negócio do agro é relacional, é de longa data, é de criar confiança. Né? Então, tem que cuidar muito com o posicionamento, a forma de comunicação, ser uma comunicação um pouco mais certa, assertiva, mais séria, né? Então, não tem muita oba-oba. As empresas que tentaram lacrar no agro não deram certo. Né? Então, tem que cuidar, né, alguns pontos de posicionamento, mas assim, o marketing hoje no agro, o coração tem vagas para vários estilos de profissionais. Né? Perfeito, perfeito. O que eu sinto hoje, Samuel, dentro desses setores, né, quando a gente fala de contratação, é que muita gente meio que foi jogada nesse setor. Né? Então, por exemplo, o RT, o DM, enfim, o RTV, o AT, que pô, o cara às vezes se destaca, ele faz uns conteúdos legais e tal, pô, você é um cara legal, ou ajuda muito lá nos eventos, quebra uns galhos, conversou com o fornecedor, faz umas coisas que nem era para ele fazer, mas ele gostou, ela gostou, e falou, não, essa pessoa vai se dar bem no marketing, traz por marketing. Isso tem as suas vantagens, porque a pessoa já conheceu o negócio, já conhece a operação, mas eu vejo que tem muito risco estratégico nesse sentido, né? Porque não se tem um conhecimento de como o marketing ele pode potencializar vendas, e sim o marketing acaba se tornando muito operacional e não tão estratégico. Como que uma empresa pode combater isso pensando nos perfis comportamentais e características que ela precisa trazer para o marketing para ela não correr esses riscos de ficar torrando dinheiro em ações que não fazem sentido nenhum? Bom ponto, tá? Assim, primeiro, né, no marketing estratégico, é muito difícil entrar alguém que não tem experiência no campo, tá? Porque tem que entender do negócio. Porque o cara não vai saber tocar. Né? Então, marketing estratégico, primeiro, tem que vir alguém que ou veio como DM, ou veio como RTV, já tem essa vivência no campo, sentiu a dor de como posicionar produto, sentiu a dor da distribuição, sentiu a dor do produtor. Então, tem que ter essa vivência para ter base como que a roda gira. Né? Até brinca no agro. O pior lugar para fazer marketing no agro é no janela do escritório. Né? Então, o cara tem que estar no campo. Quando eu assumi como diretor da Branch, a primeira coisa que eu fiz foi rodar todos os clientes, rodar todo o campo, rodar tudo, né, para entender o que estão pisando. Então, a gente tem que ter essa experiência prática como a roda gira ali. Tá? E com base nisso, né, como entender o business, entender o negócio, ele tem que ser capacitado para isso. Né? Obviamente, eu tenho uma visão mínima estratégica de olhar o futuro, olhar para frente, olhar o que mexe ponteiro. Né? Então, o cara que pensa que marketing é evento, pensa que o marketing só está em fazer ações pontuais, aí o cara se perdeu. Está pensando muito pequeno. Né? Então, tem que abrir a visão, entender o todo e ver o que de fato mexe ponteiro, o que não mexe ponteiro, o que eu consigo quantificar. Porque não adianta ficar fazendo oba-oba por fazer. Por exemplo, nós subimos o marketing lá, estou no evento A, no B, no C. Por quê? Esse evento me custa 200 mil reais, esse evento me custa 100 mil reais. Por que eu estou pagando esses 100 mil reais, esses 200 mil reais? Qual que é o meu objetivo nesse evento? E entender que o evento, né, não termina no dia que terminou o evento, ele começa ali, né? Qual que é a minha ação pós-evento? O resultado que eu vou ter ali. Então, as pessoas querem fazer muito oba-oba, mas não olham o que mexe ponteiro. O marketing tem que ser direcionado para o que mexe ponteiro, porque gera resultado, gera venda. E outro erro muito comum do marketing é pulverizar foco e grana. Errado. Foco em algo. Qual que é o produto foco agora? Qual que é o objetivo foco? Cara, por exemplo, uma coisa que eu fiz também, cortei tudo e qualquer publicidade na época, lá quando tinha um budget pequeno. Aí tinha um pouco de dinheiro em publicidade em jornais, um pouco aqui, outro lá. Não estamos nessa fase ainda. Vamos recolher esse dinheiro, vamos botar onde faz a roda girar. Botamos programa de relacionamento com clientes, botamos ações com clientes, botamos
aonde realmente conseguia quantificar. E aí chegou o patamar da empresa, que aí tudo bem, ter a verba para isso, porque não falta para o ponteiro girar, vamos investir mais no institucional, vamos investir mais naquilo. Beleza, são dois separados. Você não pode comer teu budget de resultado aonde você consegue metrificar. Né? Então, esse é um erro muito comum. E aí começa o quê? As pessoas não conseguem ser estratégicas, não conseguem quantificar resultado, ficam fazendo de conta que estão fazendo marketing e o comercial muitas vezes engole. E vira escravo, né, dos outros setores. Acaba virando, em vez de ser em vez de virar um maestro das ações da empresa, vira um escravo, porque só está executando o que os outros pedem. Eu costumo brincar que é a estratégia barata voadora, que ninguém sabe para onde ela vai. E todo mundo só faz no susto, entendeu? Aí você falou, deixa eu ser um maestro para ser um ajudante. Aí você fala, ali, o marketing aqui que é o marketing, para mandar brinde, panfleto e pagar evento. Sensacional. Eu concordo, o marketing ele é uma das 4 cadeiras da gestão, né, do conselho do negócio, né, porque você tem ali o da operação, que cuida de toda a operação, tem a pessoa de vendas, né, o diretor de vendas que vai cuidar de toda a parte comercial da empresa, o diretor de finanças, porque se você não calcular tudo certinho, não sobra dinheiro, então não dá lucro e o negócio não vai para frente, e a pessoa de marketing que faz o que os produtos cheguem nas pessoas certas e que as pessoas certas entendam o que o produto faz a ponto de consumi-lo, né, ou de comprá-lo. Né? Então, sem essas 4 cadeiras, acho que dificilmente uma empresa ela atinge todo o seu potencial. Né? Então, ela não quer dizer que ela não vai rodar e não vai faturar milhões, mas para atingir todo o potencial, ele precisa ter essas 4 cadeiras estratégicas. E a cadeira que tem que entender das outras 3 cadeiras é o de marketing. Se o marketing entender o operacional, os custos envolvidos, os times, etc., não vai para frente. Se o marketing entender da parte administrativa financeira, entender de margem, entender de gross margin, entender de N variáveis ali, não consegue nem precificar produto. Se o marketing não entender de comercial, meu amigo, aí lascou de vez. Porque o marketing é feito para vender. Né? Então, a cadeira hoje mais completa, que precisa de um conhecimento maior, é justamente a cadeira de marketing. Porque o marketing vai dizer assim, ó, a meta do comercial é tanto. O marketing vai dizer assim, ó, compra, importa mais produto, importa mais matéria-prima, que nós vamos fabricar mais produto sim, e o comercial vai ter que vender, e a estratégia de vender está aqui, vai direcionar a parte técnica, o pessoal técnico, que precisa desse suporte aqui, fazer isso. Cara, realmente o maestro da empresa é o marketing. Então, quem quer ser o profissional de marketing tem que entender de todas as áreas. Eu concordo. Né? Eu falo sempre que o profissional de marketing seria entender de negócio e de marketing, claro, né? Mas de negócio e de vendas, ele entendeu tudo. Ele é o profissional mais completo. Porque o técnico do campo, o profissional de marketing, ele precisa saber. Mas ele não precisa se aprofundar tanto, porque o técnico de campo vai trazer as informações que ele precisa, vai conseguir fazer, então ele precisa ter reuniões com essas pessoas para ele conhecer, né, e visitar as fazendas de vez em quando, é importante, para ele sentir como que é o campo, para não ficar com uma coisa que é só imaginação, né? Mas que com certeza ele precisa ter esses apoios técnicos do time técnico. Sensacional. E assim... Desculpa cortar. Essa parte bola com parte de pesquisa e técnica é muito importante. Porque o papel do marketing também é descomplicar a comunicação, né? Porque o pessoal, normalmente, os pesquisadores, time técnico, vem com uma linguagem muito técnica. Né? E aí, quando você vai para o campo, o pessoal não entende. Então, você tem que ter, sim, um conhecimento técnico, você poder entender, falar a mesma língua do pessoal ali. Você precisa aprofundar, saber ciclo de Krebs, precisa ver. Não é isso. Você saber se defender, mas assim, tá, me explica agora de uma forma simples. Isso aqui, aquilo lá? Então beleza, vou comunicar dessa forma para o mercado. É simplificar, né? É vender o valor, não só as características. Um erro muito grande, o pessoal se bate muito em característica. Cara, a característica é o primeiro nível, né? Aí o benefício é o segundo. Você tem que chegar lá no último nível, que é vender valor. O que de fato muda a vida do consumidor final, que é o produtor, 95% das vezes ali. Perfeito. E pensando assim no desenvolvimento da carreira, que é uma das suas especialidades, né? O que você vê que são indicadores comportamentais de uma pessoa
que vai estar em alta performance dentro da empresa. Então, legal, vamos colocar o profissional mais comum do agro, que é o RTV, né? O RTV é o mais comum. O DM já está um pouquinho mais, o AT está um pouquinho menos. Vamos deixar o RTV, que é no nível aí, e a gente falar dele. Pensando no RTV, o que você diria que são os indicadores comportamentais que realmente faz a gente entender que ele é um profissional de alta performance? Porque não é só, dar o sangue pela empresa. Eu prefiro pessoas que são mais inteligentes nas suas ações do que pessoas que se esforçam muito e não chegam a lugar nenhum. Mas eu queria saber quais são as características que os gestores estão procurando para promover essas pessoas e ter nas empresas. Né? Boa pergunta, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui prático, tá? Só para o pessoal pensar conosco aqui, que uma situação acontece muito no campo e eu vou responder por que isso acontece depois, tá? Pensa comigo aí, bem. Você deve ter visto já ou ter passado por isso, tá? A empresa tem um cara que faz 5 anos na empresa. O RTV, por exemplo. A RTV é 5 anos na empresa, todo ano entregando 120%, 130% na meta. Todo ano, estourando a meta. Pá, aquele cara assim de performance mesmo. É todo ano arrebentando a meta. Aí chega um cara novo no time, tá lá, seu segundo ano, entregando no risco ali, sabe? Entregando 98% na meta, 100% na meta, sempre aqui, no risco a meta. Aí o gerente virou diretor e tem que promover alguém para ficar no lugar dele. Quem que ele promove? O cara de 2 anos. Já viu isso acontecer? Já, direto. É o que mais acontece. Aí o cara fica pena, por que não promoveu o cara de 5 anos que entregou mais resultado, tem mais tempo de casa e entregava mais resultado, e promoveu o cara só com 2 anos com menos resultado? Isso que o pessoal não entende. Eles veem acontecer e não entendem. Quando eles entenderem isso, faz o tag na cabeça e eles conseguem crescer. Tá? Quais são as teorias mirabolantes do mercado? Esse cara de 2 anos puxou muito saco. Cara, é sobrinho do tio, do parente do Francisco. Exato. Então, esse é o primeiro. O segundo o cara lá de 5 anos, o cara é tão bom no que faz que não quiseram promover ele. Esse é um discurso legal que o pessoal conta para esse cara que ele não fica magoado. Né? Então, achar assim, o cara, se não foi promovido essa vez, é porque não consigo colocar outra pessoa no seu lugar, você é tão bom que você faz. Muitas empresas dão esse discurso pro cara. Mas vamos lá. Vamos pensar junto. Pense vocês em casa aí, tá? Você virou diretor. Agora, sua meta é o somatório de todos os gerentes da sua base. Tá? E aí vamos pensar que aquele cara de 5 anos, o cara é bom mesmo. Você vai deixar de promover esse cara, que hoje cuida lá talvez de 10% do faturamento da regional, do total vai ser 2%, 3%. Você vai deixar de promover ele por causa disso? Se o cara é tão bom, você quer que ele ocupe outro lugar que resolva um pepino maior, que você é responsável por 20% da sua meta, do seu problema. Você quer resolver o seu agora, você entende? Então não faz sentido eu não promover alguém que eu acho que seja bom por causa de uma micro-região. E a primeira situação, puxa saco, você vai botar o teu na reta, porque o cara é teu amiguinho, você vai promover alguém porque é amiguinho, e vai botar tua meta em risco, teu emprego em risco para promover um amiguinho, mas não vai nunca. Mas esse é o discurso de quem não é promovido. Cara, puxa saco. Cara, você não deu o teu melhor. Mas é a grande pergunta, por que esse cara de 2 anos foi promovido antes do cara de 5 anos? Porque o que promove não é o que você entrega, é o como você entrega. Então, o cara de 5 anos tem o que maior, que é a meta, 120%, 130%. Mas o como dele não está tão ajustado. Como assim? O que é esse como, né? Vamos exemplificar mais para claro para todo mundo. O que é esse como? Como se organizou, como se planejou, como se conduziu o seu dia a dia, como se comunicou, como se envolveu as pessoas, quando você conseguiu usar a técnica de rapportos conectados para as pessoas gostarem de você, quando alguém perguntar alguma coisa para você se tinha um bom posicionamento, firmeza, né? Porque, pensa comigo, a partir do momento que esse cara é um gerente, ele representar a minha empresa, como é que eu vejo essa pessoa numa reunião? Será que está levando meus valores? Tem uma postura lá? Vai representar nós bem? Não vai. Então, os comos definem quem sobe e quem não sobe. Nem sempre o que tem mais resultado. E é por isso que, muitas vezes, acontece aquele erro tremendo, né? De
realmente subir quem é o melhor vendedor, e se perdeu o vendedor e perdeu o gerente, né? Que o cara é um péssimo gerente, tem que mandar embora, né? Então, é isso que tem que entender. Então, o negócio, vamos atrás de pessoas. Então, quem ganha o jogo? Quem consegue entender de pessoas. E entender de pessoas é uma coisa que eu demorei para entender. O que é sobre entender pessoas? Entender pessoas, para mim, é o seguinte, velho. Você está na frente sua aqui, ó. Você é um cara, né, que é comunicativo, você é um cara criativo, você gosta de fazer a coisa acontecer, você gosta de velocidade, você não gosta de gente pacata, que fala muito manso, muito lá, você quebra, você não gosta disso, né? Você gosta de ação. Você fala assim, bem, cara, tô com um plano aqui, que, ó, vai estourar o balão, precisa fazer A, B, C, D, vamos junto? Você fala, vamos, seu mano, né? Se eu começar a trazer muito detalhezinho para você aqui, parece, cara, que chatice, bicho, o que esse cara tá falando? Porque eu já entendi teu perfil comportamental, então eu já sei que você gosta, que você não gosta. Então você consegue desenvolver uma habilidade de identificar o perfil comportamental das pessoas, você começa a entregar para elas o que elas querem. Porque o grande erro nosso é usar aquela regra de ouro, né? Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Só que as pessoas são diferentes. Pessoas diferentes gostam de coisas diferentes. Então, se você tratar os outros como você gosta de ser tratado, você vai errar. Se tratar os outros como eles gostam de ser tratado. E aí, como é que eu consigo fazer isso? Através de técnicas. Tudo tem técnica hoje. Se você não sabe como fazer algo, você faz aleatório, você está para trás. Tudo tem técnica hoje. Então, hoje tem técnicas para você identificar o perfil comportamental da pessoa. Hoje tem técnicas, se você entrar numa reunião, que é para mim, a maior oportunidade de ser promovido ou demitido é uma reunião da Force Support ali dentro, tá? Tem técnicas para você botar a tua opinião, tem técnicas para o teu líder estar errado, para todo mundo, tem técnicas para você ir contra toda a multidão. As pessoas não sabem das técnicas e acabam agindo de forma natural e esperando o milagre acontecer. Não adianta. Ou você é intencional, ou você vai estar deixando oportunidades passar. Com certeza. Com certeza. E isso é muito, muito verdade, porque as pessoas, elas promovem pessoas e não características técnicas, né? Então, como que você está sendo enxergue? Como alguém só que bate meta ou como alguém que consegue entregar o que o próximo cargo quer que entregue? Porque às vezes você fica falando, eu faço tão bem o que eu faço, por que eles não me promovem? Ele não quer que você faça o que você faz, ele quer que você faça o que o outro cargo que ele precisa que faça, né? Então, isso é muito legal. E aprender a se comunicar bem é extremamente importante, né? Então, e isso também, né, é algo que está ali no que você falou, né? Entender perfil de risco da pessoa, entender os tipos de comportamento, como lidar com cada característica, isso é muito importante, né? Não é só levar de qualquer jeito, né? E ver o que dá. E sabe que o grande ponto, né, que a gente falou lá atrás, hoje o agro, ninguém te diz o que fazer e como fazer. Então, você chegar na empresa, vou dar um exemplo antes, você chega na integração da empresa, assim, ó, então vou achar seu carro, toma seu celular, teu computador, a região é essa. O portfólio de produto é esse, dane-se. Daí que é a grande verdade, o cara vai ficar batendo cabeça para lá e para cá. Se ele chegar no chefe, ele, cara, o que eu tenho que fazer? Pô, você tem que saber como é que você, né? Então, bem na verdade, nem o líder tem clareza do que ele tem que fazer e deixar a roda girar. Aí o que acontece no final do ano? No final do ano, o gestor vai dar um feedback para você. Vai olhar suas metas e o que você fez e deixou de fazer. Né? O PDI anual, né? Porque não é um PDI, né? Uma avaliação não é tão justa assim, né? Aí ele vai olhar para trás. E quando você olha para o passado, tudo se torna óbvio. Por exemplo, se você tivesse a oportunidade de voltar um ano para trás, sabendo o que você sabe hoje, você mudaria algumas coisas que você fez? Ah, com certeza. Eu também, porque eu já sei que deu certo, já sei que eu coloquei energia que não deveria, vou ter recurso financeiro que não virou nada, mas você tinha que testar. Então, talvez a maior parte das tentativas você acertou, mas algumas não virou nada. Aí então o gestor vai vir dar um feedback para você com essa cabeça. Aí imagina a cena, ele chega para você e fala assim, ó, bem, parabéns, cara, você atingiu 120% da sua meta, mas por que você fez isso? Por que não fez aquilo? Comece a indagar coisas que hoje são óbvias. Qual a conclusão dele? Ah, bem, um cara bom, chegou 120% da meta, mas deixou muita coisa solta, mas é desorganizado, mas falta maturidade, e algum mais vai surgir que vai deixar você estagnado. Tá entendendo o jogo? Não é tão simples como parece. Aí te pergunto, como que eu saio dessa cilada, né? Porque meu chefe não precisa nem fazer.
Eu não tenho tanta clareza. Como é que eu saio desse lado? Esse foi um ponto que fez eu crescer muito na minha carreira. Que eu consegui desenvolver uma metodologia de trabalho onde eu inverto o papel, eu consigo trazer o meu gestor e eu alinhar com ele. Começar o ano sabendo, vou fazer A e não vou fazer B alinhado com o gestor. Isso é importante para o pessoal entender. Então, puxa a frente. Claro, você não pode chegar a fazer da forma errada para não parecer que você está querendo pular a vez deles, para ser arrogante. Então, tem a forma correta de fazer, mas você traz ele para a conversa, você dá as cartas, você envolve. Agora, imagine, você gestor, eu chego contigo, faço um alinhamento, eu sou um tempo volto, bem, eu acho que tem que fazer A, B, C, D aqui, vamos priorizar junto, depois eu volto a um plano de ação que eu montei aqui, no final do ano, outro erro clássico das pessoas, né? Fazer fechamento de ano, bem, fiz a... Cara, você só mostra o que está fazendo. Você está entendendo? Mostra autogestão. Quando eu tenho autogestão, mostra que estou pronto para gerir mais projetos ou mais pessoas. As pessoas querem gerir projetos e pessoas, mas não têm a própria autogestão. Não tem a metodologia. Elas vão trabalhando sem saber o que estão fazendo. Entende? Mas tem um beabá. Se você não sabe, pesquise, estude, procure, que tem um beabá. E é um beabá que você consegue usar desde o primeiro cargo iniciais até diretor. É um beabá. Com certeza, com certeza. Não, sensacional. Se sua meta é aumentar receita na sua empresa, mas marketing e vendas ainda estão brigando, você tem um problema de estratégia. A agência Chá Agromarketing é especialista em estratégias para o agro. Unimos performance e CRM para transformar a atenção em oportunidade para o time comercial, e não só em engajamento ou números legais nas redes sociais. Estruturamos funis e automações por tipo de safra e manejo, incluindo cadências no WhatsApp, para acelerar resposta, nutrição e reabordagem de carteira para aproveitar todo o potencial atuando junto com os RTVs. Clica no link na descrição e agenda uma sessão estratégica gratuita. Agência Chá Agromarketing. Improvisadores só prometem. Agente com estratégias no agro bate meta. E eu acredito assim, muito que essa mudança de pensamento, de que todo profissional, ele às vezes ele acha que a empresa... eu gosto muito, eu não lembro quem falou isso, mas existe a lei do 1/3, né? 1/3 é a nossa responsabilidade, 1/3 é a responsabilidade do gestor, e o outro terço é do acaso, né? Das oportunidades que o universo entrega pra gente ali. Pode ser, ou as rasteiras que nós tomamos, às vezes, por estar no lugar errado na hora errada. Então, é o acaso, essa responsabilidade. Então, quando a gente assume essa responsabilidade sobre o que a gente faz, sobre como os outros interpretam o que a gente faz, porque a gente tem uma mania, assim, de colocar, né, terceirizar nossos problemas, né? É a síndrome do Homer Simpson, né? A culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Né? Então, assim, assumir essa responsabilidade e entender que a empresa não tem a obrigação de te preparar para o mercado, mas ela seria inteligente ela fazer isso, mas ela não vai, a maioria não faz. Que a educação, a escola, os cursos que você fez ia te preparar para o mercado. Também não é isso que vai acontecer, que vai te preparar. Mas, assim, é você entender o que você precisa fazer para você estar preparado para o mercado ou continuar preparado, porque não existe um platô que você fala, não, cheguei aqui e estou preparado agora para... Não, você tem que sempre estar preparado, né? Não é um lugar finito, né? É infinito o quanto de preparo que você pode se trazer. E o que vai diferenciar de você para alguém mais alto nível é que a pessoa, quanto mais alto o nível dela, menos ela se sente preparada para aquilo que ela está fazendo, então ela está sempre se preparando, ela está sempre estudando, buscando coisa nova para que isso aconteça. Mas é incrível isso. E o que você falou, muito legal, de nunca fazer as coisas pensando em como você gostaria de receber, né? Então, você falou um pouco de mim, né? Pô, o B-Mart é mais agitado, tem que ser, né, mais pontual e tal. Só que se eu for fazer isso com uma pessoa que tem um perfil C do DISC, eu me lasco. Por quê? Porque eu vou bater de frente, eu vou mudar o jeito da outra pessoa fazer, eu tenho que me encaixar no outro jeito, fazer com que a ideia apareça dela e não minha. E aí sim eu vou ser bem visto como alguém B. Agora, para um perfil D, que é o meu, D com I, se você não vir explicando, se você não vir muito detalhe e tal, né, ou bater de frente sem mostrar prova, você se lasca, você não consegue se desenvolver com um profissional desse, né? Então,
A gente precisa entender, ler as pessoas de um jeito que a gente possa se comunicar melhor com elas. Não é enganar as pessoas, mas é se comunicar melhor, porque às vezes a gente quer tentar dizer uma coisa, a pessoa entende uma completamente diferente, porque a gente está dizendo como a gente gostaria de ouvir, não como a outra pessoa vai interpretar o que a gente ouviu. Bons pontos. Vou pegar uns ganchos seu aqui, que é legal, tá? Você trouxe muitos pontos bem legais aqui na sua fala. Vamos atrás para frente, inclusive, né? O enganar, né? Que as pessoas falam, mas eu tenho que me adaptar, eu estou sendo falso. Não tem nada a ver com isso. Né? Uma coisa é você se adaptar para quê? Ou melhorar. Sabe o manipular do persuadir? Né? Eu não entrar nesse ponto. Que ambos, o objetivo é o quê? Fazer a pessoa ir para o caminho que você quer. Só que o manipular, quando é bom só para você e ruim para a pessoa, está fazendo algo que não é legal. E o persuadir é o bom para todo mundo. Então, ele está persuadindo, você está entregando a mensagem da forma que a pessoa vai absorver melhor. Vai ser melhor para ela também. Entende? E as pessoas, você não falso. Não, falso é querer mentir. Você fala assim, Samuel, cara, eu gosto de pescar. Ele faz coisa que eu não gosto de pescar. Eu falei, rapaz, eu também, hein? Cara, tô mentindo, eu não gosto de pescar. Mas você gosta de pescar. Eu falei, como que você gosta de pescar, bem? Qual o maior peixe você pegou? Eu tô sendo falso. Qual isca que você usa? Qual é a vara? Qual a marca da tua vara? Eu posso fazer perguntas para você sem gostar de pescar. Você entende? E tá tudo bem. Né? E aí, um ponto que você trouxe do um terço, né? Eu trago, na verdade, 100% da responsabilidade da pessoa. Tem um livro que chama O Poder da Autorresponsabilidade, que também indico para as pessoas, né? Que é muito bacana. Tudo que acontece na sua vida é sua responsabilidade. Quando você consegue trazer isso para você, você tem a ação. Porque se é a tua responsabilidade, você tem que agir sobre isso, você entende? E depois, Samuel, mas se eu for assaltado, a culpa é minha? O assalto não, mas o que você leva do assalto é sua responsabilidade. Se você vai ficar... Ou será que você pegou o melhor caminho naquele dia? Será que você estava atento? Será que você não deu mole com o celular na rua? Então, que coisa você poderia ter feito que poderia ter evitado você ser a vítima desse assalto? É tudo a tua responsabilidade. Quando você vira essa chavinha, você para de criticar. Tá? Porque você fica aquele mimimi. Porque eu não tive oportunidade. Porque o meu chefe... O governo tá ruim. Porque agora os planos safra não integrou o dinheiro. Mano, o dinheiro está no mercado. Você não está conseguindo, é porque você não está conseguindo. É isso. E outro ponto que é importante deixar claro para todo mundo, né? É um segredo que eu vou falar agora, tá? A vida não é justa. Então para de mimimi. Você entende? Vai ter um cara que largou na frente, que é filho do fulano, já tá tudo bem. Olha o que você pode fazer, você entende? A pessoa fica de mimimi para todo lado. Cara, o que você pode fazer? Você está disposto a pagar o preço, que eu falei lá atrás? Cara, paga o preço, faz, se esforça, vai vir resultado. É legal essa parte de contratação, né? Tem muita parte de QI, né? Eu gosto de fazer, eu faço muito evento online, até gratuito, para dividir essas visões, para ajudar a maior parte do público ali, né? Uhum. Uma vez entrou um profissional nesses eventos, bravo, né? Bravo. Sabe que eu tenho 30 anos de experiência, essas vagas fechar só por QI, por quem indica, né? Esse gurizada, estou disposto a pagar meu valor, e para deixa eu falar. Eu falei, eu posso ser sincero agora? Pode, tá bom. Está certo, 70% das vagas hoje são fechadas por QI, por indicações. Certo? Mas isso é bom ou ruim? É péssimo, isso é excelente. Só que o grande ponto é o seguinte, todo mundo começa o jogo com talvez 0 QI, mas tem que construir seus QIs. Se você está 30 anos no mercado e não consegue com QI, quer dizer que ninguém quer te indicar, né? E só indica quem você confia, né? Se você não indica. Porque tem 30 anos de mercado. Você teve 30 anos para construir uma rede de QI gigante. Então, se hoje está desempregado, cara, liga para os caras que viram para você trabalhar, viram para você entregar resultado, viram que você é comprometido, viram que você é bom, viram que você tem todo o conhecimento que você tem aqui para mim. Aí, se você não tem ninguém para te indicar, você concorda comigo que você fez algo errado? Aí o cara desmoronou. Pois é isso é a realidade. Não fica choramingando que um indicou outro. Quem que te indica? Que esforço está fazendo para alguém te indicar? O quanto está realmente entregando o resultado, o comprometimento, as pessoas olham assim, pô, esse cara é foda, hein? Essa pessoa aqui é sobre isso, é trazer para nós a responsabilidade. E se for também capacitação. Que a empresa não me ensina. Meu amigo, pelo amor de Deus, né? Você não vai lá, gasta dinheiro comprando carro, celular, viagem, etc. E se não investe em você? Ou, até uma vez um cara falou assim, Samuel, aonde se investe o dinheiro? Começou a sobrar um dinheirinho aqui e tal. Eu falei, cara, depende. Hoje eu invisto em várias coisas. Hoje eu tenho ações, eu tenho umas casinhas que consumo para vender, eu tenho a empresa aqui, tenho diversificado. Mas o teu
momento, você em um lugar que dá um retorno muito maior que todos os que eu estou fazendo hoje aqui. Eu falei, opa, o que é, né? Isso é coisa ilícita da pessoa, né? Não, é o seguinte, cara, pensa comigo. Quanto você consegue guardar hoje? Eu falei, eu consigo guardar uns 1.000 por mês. Eu falei, tá bom. Se você pegar um investimento de 1% e levar para 5%, o que muda para você? Você sai de R$10 para R$50. Não muda nada. Então, você tem que entender que agora essa fase sua não é o percentual mensal de rendimento. É como consigo guardar mais dinheiro. Ele guardar 1.000, guardar 2, guardar 3, guardar 4, guardar 5, guardar 6, 10, 15. Tá, como é que eu faço? Então, eu já estou destino, mano. Eu estou economizando pra caramba. E aí tá errado. Você tem que investir onde aumenta a fonte de receita. Quem que aumenta a fonte de receita? Você. Então, invista em você para você se capacitar, para você poder crescer, para você ganhar mais dinheiro. Aí o jogo começa a mudar. Entende? As pessoas não têm essa percepção. Uma vez um liderado meu chegou, Samuel, tem uma pós que eu queria fazer, a empresa pode pagar para mim? Eu falei, calma aí, quantas pós você já pagou para você? Nenhuma. Eu falei, calma, então você não acredita no retorno do investimento sobre você, que você nunca investiu em você mesmo, e agora você quer que eu invista em você? Você quer que feche essa conta? Né? Então, não vai ser liberado. Resumo, o cara não fez a aposta. Né? Então, sabe o que ele queria mesmo? Né? E outro erro clássico também, quando fala em capacitação, qual é a pergunta para você aí? Quantos por cento você acredita que do resultado do pessoal vem exatamente do conhecimento técnico? Não falou bastante coisa aqui, tá? Ah, cara, eu sou um cara que, pra você ter uma ideia, eu não fiz faculdade. Eu fiz faculdade, mas eu não fui buscar meu diploma. Fui até o fim, mas não fui. Fiz sistema para internet, nada a ver com o que eu faço hoje. Tem um pouquinho, mas quase que nada a ver. E eu não acredito na maneira como a gente é educado hoje, tanto na escola como na faculdade. Então, eu não acredito que sejam só as. Eu acho que o técnico é muito fácil de você aprender, ainda mais na era que a gente vive hoje. Então, assim, eu acho que existem habilidades que superam qualquer habilidade técnica. Que é pensamento crítico, que é você entender como conversar com as pessoas, você também entender gerir bem o dinheiro. Então, tem coisas. Eu não estou criticando a matemática, mas estou criticando as outras matérias que às vezes a gente aprende e não tem fundamento nenhum. O agro é ciência, então é importante você ser um agrônomo formado, porque você precisa entender da ciência do negócio. Né? Eu estou dizendo de formações como, sei lá, gestão, tem as metodologias, eu prefiro cursos, né? Marketing. Eu não acho que a formação de marketing vai te dar todo o parâmetro que você precisa. Vai te dar algumas noções, mas só o mercado vai conseguir te ensinar o que você precisa aprender, né? Então, eu sou meio cético com educação, eu prefiro ser autodidata. Tem livros de pessoas que conseguiram, que mostraram o que acontece e tal. Porque, assim, ó, em resumo, tá? Hoje, 15% dos resultados vem do conhecimento técnico. A gente fala é uma pirâmide, né? É a base da pirâmide. Então, você precisa ter o conhecimento técnico, porque é a base. Sem base, a pirâmide tomba, né? Cai. Claro. A base é o conhecimento técnico, você precisa ter. Mas, na verdade... caso do agro, eu concordo 100%, né? Agro, medicina, veterinária, tudo isso é importante você saber a base, senão você não sustenta o teu conhecimento lá que você vai crescer. Né? Exato. Então tem que ter esse 15%, não é só 15%. E às vezes o pessoal me critica, mas não é. Porque, cara, pare e pense. Você conhece alguém que tecnicamente é muito bom, mas está desempregado, estagnado, você fala, cara, é um desperdício, né? E o inverso, né? Quantas pessoas você conhece que você fala, cara, o cara turma do fundão lá, tecnicamente péssimo, só passou colando e tá voando, cara. Então, esse é o grande ponto. Mas a pergunta que fica é, o que são os 85%? É 3 palavrinhas. Que é bem antiga essa palavrinha. É o famoso chá, né? Comportamento, habilidade e atitude. E as pessoas esqueceram disso. Vou pegar meu exemplo, Samuel. Né? Não é o que me orgulho, deixa bem claro. Eu sou a favor de pessoas fazer MBA, especialização, pós, que vai encher a caixa de baixo, né? Então, quero crescer. O que eu vou fazer? Vou fazer MBA, uma pós, uma especialização. Tem que fazer. Faça. Mas está abastecendo 15% da pirâmide. Tá? Eu, Samuel, só sou agrônomo, não tem mais nada. Eu liderei uma empresa com 27 anos nos Estados Unidos sem nada, fui diretor técnico, sem ter mestrado, fui diretor de marketing, sem ter MBA em marketing. Né?
Mas o que eu investi meu tempo? 85%. Se for para esses livros aqui em cima, tem palavra, que você tem livro aí também, gosta, se for meio autodidata, eu fui estudar o quê? Psicologia humana, comunicação, persuasão, execução, estratégia, o corpo fala, linguagem corporal, eu fui estudar essas coisas. E eu entendi muito cedo que o agro é feito de pessoas, não de plantas, como eu falei antes, né? Então, esse é a grande sacada. Se as pessoas entenderem isso, vai para outro patamar, você começa a entender como gerar resultado. E aí tem que pagar o preço. Vou pegar outro exemplo. Eu sou uma pessoa que não gosta de ler. Eu cheguei a ler 24 livros num ano. Rodando o Brasil, pauleira, não tinha tempo para nada. As pessoas começam a achar desculpa, que eu não gosto de ler, que eu não gosto disso, que eu não tenho tempo. Cara, eu li 24 livros, acordava às 6 horas da manhã no horário de leitura, das 6 às 7. Tinha que estar na estrada nesse horário. E o dia de noite. Mas de noite estava com churrasco do cliente. Eu lia no sábado e domingo. Meta. Cara, é um livro a cada 15 dias. O livro tem 200 páginas, quantas X páginas por dia, por semana, e assim vai. Não, é sensacional. Sensacional. E assim, Samuel, hoje, se as pessoas quiserem melhorar suas carreiras, conseguir organizar melhor, ou até a empresa, poxa, eu preciso melhorar meu processo seletivo, como é que ela faz para te encontrar nas redes sociais, ou conversar com vocês da geração C3, porque é isso basicamente que vocês fazem, né? Vocês conseguem fazer com que essas pessoas desenvolvam essas habilidades e as empresas desenvolvam essas habilidades de atrair esses talentos, né? E conseguir contratá-los. Então, como é que as pessoas podem te procurar e tudo mais? Nós estamos no Instagram ali, no @geração.c3, tá? Eles podem mandar mensagem direto para nós. Tem nosso site também, que é geraçãoc3.com. Ele também tem canal de contato conosco. Tem o meu particular, fica à vontade também, que é samuca.guerreiro, né? O Samuca já vem tem os amigos, né, mais próximos. E estamos mentorados, chama Samuca hoje, então é legal, né? E estamos aí para ajudar, porque eu trago muito forte, né? Tanto a seleção que leva muito a sério. Nós, em 2 anos e meio de empresa, basicamente, somos a maior do agro, pela seriedade, pela eficiência, pela eficácia. E pensando nas mentorias, tá? Eu sempre falo, cara, não espere coisa mirabolante. Tem 2 tipos de pessoas, né? Que pega coisa simples, transformar algo complexo para ser inteligente. E a nossa pegada é pegar as coisas complexas e transformar algo prático. Então, você não vai aprender o que fazer, mas sim o como fazer. O nosso trabalho não termina quando eu transmito conhecimento. O trabalho termina quando você consegue colocar em prática e tem resultado. Então, hoje já passou, está beirando 200 mentorados, tem um monte de sucesso, de gente que foi promovida muito rápido. Nos últimos 12 meses, eu acho que foi mais de 20, 30 pessoas promovidas super rápido ali. Então, consigo colocar em prática. Então, é ajuste, sabe? O grande problema é se as pessoas elas já fazem 95% do que precisa, que é acordar cedo, trabalhar, se esforçar. Aí é 5% de ajuste em fazer no dia a dia, a percepção de valor vai lá em cima e a coisa estoura e vai, sabe? E é nesse ajuste do trabalho. É o básico bem feito, não tem que inventar a roda. Sensacional, sensacional. Samuel, foi um prazer inenarrável ter batido esse papo com você, foi muito legal, muito gostoso. Muito obrigado por ter aceitado mais uma vez o convite. E, pessoal, tá seguindo a gente aí, se não segue, segue já a gente, segue também lá a Geração C3, para você já absorver mais conteúdo, aprender um pouco mais ali. E não se esqueça de se inscrever no canal se você está no YouTube e de compartilhar isso com o teu chefe, com o teu amigo, com o pessoal da faculdade, com os seus professores, enfim, com quem você achar que esse conteúdo pode ser relevante para alguém aí que você fala, puxa, fulano precisa ouvir isso. Manda lá, fala assim, olha, eu vi esse podcast e eu quero que você ouça isso. A gente sente falta de conteúdos tão qualificados assim no agro e eu estou muito contente de ter conseguido trazer você, Samuel, para falar sobre esse tema bem interessante, bem relevante aí no nosso segmento. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado, bem, pela oportunidade, tá? Antes do mundo, eu falo muito, né, que a coisa mais preciosa que nós temos é o nosso tempo. E eu espero ter feito valer a pena o tempo todo mundo que ficou conosco aí, que assistiu. Esse é o nosso propósito, né? Fazer valer a pena, virar uma chavinha na cabeça e poder somar com todo mundo, né? A gente não pode mudar o mundo, mas podemos mudar o mundo de alguém. Sensacional. Bom, galera, ficamos por aqui. Um forte abraço, até o próximo episódio e valeu!